Alunos do sétimo ano, tudo bem? Espero que todos estejam em casa, se cuidando. Esse momento que nós estamos passando é de grande aprendizagem para vocês, tanto para nós, né? Espero que vocês estejam conseguindo e vai dar tudo certo. Pessoal, como vocês já sabem, a matéria do sétimo ano só vai estudar o Brasil, né? Todos os fatores da geografia, isso olhando sempre para o Brasil. Hoje, e nas próximas semanas, na semana que vem, na outra, minto, nós vamos estudar como que as cidades cresceram, né? O que fez essas cidades, das grandes cidades, crescerem seus tamanhos, né? A urbanização, o que é? As pessoas viverem mais nas cidades, né? Nós sabemos que antigamente as pessoas viviam mais num campo, num sítio, do que nas cidades, né? Então, a aula de hoje vai falar do principal fator que fez as pessoas a mudarem para as cidades. Isso só não no Brasil, mas também aconteceu no mundo todo, né? As indústrias, né? As fábricas foram que fizeram o Brasil e o mundo a sair do campo, não que o campo perdeu importância, mas as pessoas que moravam nos sítios, nas fazendas, a sair do campo, a fazer o êxodo e mudar para a cidade, né, que é chamado o êxodo rural. Então, a indústria foi esse fator principal. Então, nós vamos estudar como que a indústria chega no Brasil. Claro que lá na Europa já estava acontecendo esse processo há muito tempo. Mais tarde, né, como tudo que acontece, chega para nós com tempo sempre depois essas mudanças, né? A tecnologia chega aqui no Brasil sempre com um passo um pouco mais atrasado, porque sempre ocorreu primeiro de desenvolvimento na Europa ou nos Estados Unidos para depois chegar até aqui, né? Então, a nossa aula de hoje está baseada nas páginas 94, 95 e 96, essa primeira aula. Então, vocês vão ler, né? Eu vou explicando aqui para vocês, vou lendo junto, e vocês vão ler no livro para depois responder os exercícios e mandar para o professor. Vamos começar, então, como que a indústria surge no Brasil. Até o século XIX, a atividade industrial não era muito no Brasil, não era muito significativa. Aqui não existia quase indústria nenhuma. Até o século XIX. Século XIX, 1800 e alguma coisa. O que mais tinha aqui no Brasil? Café. O principal produto da nossa economia é café. Então, como que o Brasil ganhava dinheiro? Vendendo café. Exportava café para a Europa, para os Estados Unidos. O Brasil vendia café. Essa era o principal produto da economia brasileira. Em 1830 a 1929, então esse período de quase 100 anos, de 100 anos, né? 1830 a 1929, 100 anos. A expansão da atividade cafeira assumiu importância crescente no desenvolvimento industrial. Então foi o café, o dinheiro do café, que fez algumas pessoas a começarem a investir nas indústrias. Então, na Europa estava tendo a Revolução Industrial, estavam surgindo as indústrias, os empresários aqui no Brasil, os grandes fazendeiros aqui no Brasil, os fazendeiros do Brasil. Fazendeiros do quê? De café. E ó, acho que é bom a gente fazer uma indústria, porque acho que a indústria dá dinheiro. Então, os fazendeiros de café, então o lucro do café fez esses fazendeiros a construírem algumas indústrias nas grandes São Paulo, nas grandes cidades. Quais cidades eles fizeram as indústrias? São Paulo e Rio de Janeiro. Mas para ter indústria, né, eles precisavam de infraestrutura. O que é isso? Investir em escoamento de produtos.
né? Eu produzo um produto aqui em São Paulo, preciso levar esse produto para o interior. Então, a ferrovia, né, a indústria do trem, o trem, era o que levava esse produto do interior para São Paulo e de São Paulo para o interior, né? Então, as cidades que começaram a industrialização no Brasil é São Paulo e Rio de Janeiro. Da onde começou a vir o dinheiro para construir a indústria no Brasil? Do lucro do café desses grandes fazendeiros. Então, aqui tem um mapa que vai mostrar as linhas de trem lá naquele período citado aí em cima, né? 1850 a 1900, as principais cidades. E a cor marrom significa aonde estava a maior concentração de café do Brasil: Rio de Janeiro, o oeste de São Paulo e o sul de Minas. Na página 94 aí. No início do século XX, então lá em 1900, no início de 1900, a economia mundial passou por grave crise econômica. E isso afetou a produção do café no Brasil. Se um país entra em crise, consequentemente o outro que vende algum produto vai sofrer. Então o Brasil, que vendia muito café, parou de vender café. Então o Brasil também vai entrar em crise do café. A exportação do produto diminuiu bastante por causa da crise econômica lá dos Estados Unidos e da Europa. Mas por que eles entraram em crise? Por causa que estava tendo a Primeira Guerra Mundial, né? Um país em guerra não vai comprar café. Aos poucos, essa atividade econômica foi se tornando cada vez menos lucrativa. Então, para os fazendeiros, não estava mais compensando produzir café. O dinheiro que eles tinham ainda mais foram investidos no surgimento das indústrias. Vamos, então, ao texto que vai falar muito mais sobre a indústria no Brasil. Além dos lucros obtidos com a produção do café, as duas guerras mundiais ocorridas no século XX. Então, o mundo teve duas guerras. A primeira, 1914 a 1918, depois a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Esse período entre as duas guerras foi a crise econômica, né? Impulsionaram a industrialização no Brasil. Então, o que fez a indústria do Brasil surgir? A crise econômica lá de fora, causada pelas duas guerras mundiais. Com a queda da produção industrial nos países envolvidos nos conflitos das guerras, muitos produtos começaram a faltar aqui no Brasil. Então, se a Inglaterra, a França, a Itália, os Estados Unidos que tinham as indústrias e que traziam esses produtos industrializados para o Brasil, não estava mais produzindo porque estava em guerra, o Brasil teve que arregaçar suas próprias mangas e falar, então vamos construir as nossas indústrias e vamos produzir aqui os produtos que nós compramos desses países. Então, a solução foi produzir internamente o que era importado. O que vinha de fora começou a se produzir aqui. Essa situação contribuiu para o desenvolvimento da atividade industrial no país. Então, esse período que as indústrias começam a ter um crescimento era o governo de Getúlio Vargas. Não colocaram o nome dele aí, só que o presidente do Brasil deste período era Getúlio Vargas. Depois de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, outro presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, ou JK, que foi presidente do Brasil de 1956 a 1960, deu incentivos para as indústrias de carros a chegarem no Brasil. Que todos os carros que o Brasil tinha vinham de fora. Então, Juscelino Kubitschek fez um plano para que indústrias de carro fossem construídas no Brasil e aqui os carros fossem construídos. E isso surge o carro, a perua, surge a Brasília, são alguns carros brasileiros, né? Aí tem uma foto, né, da inauguração da cidade de Brasília com carro feito aqui no Brasil. Tá? Brasília também foi construído durante o período de Juscelino Kubitschek.
Então, por que a indústria do carro chega no Brasil? Porque Juscelino Kubitschek faz acordos e diminui impostos para indústrias de carros se instalarem no Brasil. Características da industrialização no Brasil. Vamos ver então os passos dessa indústria no Brasil. O desenvolvimento da produção industrial no Brasil apresenta 3 principais características. Primeiro, começou tarde, industrialização tardia. Depois de 200 anos que teve a Revolução Industrial na Inglaterra, ela chega no Brasil. Então, 200 anos depois da primeira indústria na Europa, tem a primeira no Brasil. Então, por isso que o Brasil ainda não é totalmente industrializado. Ainda o Brasil é um país agrário, né? Temos indústria, temos uma economia diversificada, só que não é totalmente industrial. Por isso que nós não somos tão desenvolvidos. Somos ainda dependentes da agricultura. E isso também não é ruim, só que ainda é um pouco inferior economicamente, né? Então, a indústria no Brasil chegou 200 anos depois. Segunda coisa, substituição de importações. Produtos que eram importados começaram a ser fabricados internamente e foram bem recebidos pelo mercado consumidor. Uma coisa que aconteceu. Então, tudo que era produzido lá fora começou a ser produzido aqui dentro e as pessoas do Brasil continuaram comprando normal. Deu certo a ideia de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek de produzir aqui, as pessoas começaram a comprar normal. Outra coisa, dependência de capital e de tecnologia estrangeiros no início. Houve necessidade de importar máquinas e equipamentos de fora. Então, mesmo a indústria sendo do Brasil, as máquinas dessas indústrias, né, para você produzir um carro precisa de uma máquina. As máquinas ainda vinham de outros para tentar desculpa, pessoal. Então, para que essa indústria de base, que é a indústria que faz as máquinas, também começaram a ser instalados no Brasil. Então, o Brasil tinha que comprar essas máquinas que vinham de fora para se instalarem aqui. Então, não tinham tanto lucro tão significativo. Então, depois disso, eles começaram a tentar construir as indústrias de base, que é as siderúrgicas, as petroquímicas aqui no Brasil. Mas mesmo assim, ainda nós precisamos de comprar muitos produtos de fora, industrializados, né, das indústrias de base. Aí, pessoal, eu não vou ficar lendo esse texto aqui grandinho, eu vou direto aqui para o mapa. Ó. Esse texto está falando de onde surgiu as indústrias no Brasil, onde estão as indústrias. Vimos que os produtores de café fizeram as primeiras indústrias em São Paulo e Rio de Janeiro. Consequentemente, ainda hoje, são os estados com maior concentração industrial. São Paulo se destaca. Depois, outras regiões que têm muitas indústrias é a região Sudeste e Sul. Né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, região Centro-Sul. Né? Só que outros governantes de outros estados, de alguns tempos para cá, há pouco tempo assim, começaram a fazer incentivos para que as indústrias saíssem das grandes cidades do Sudeste e fossem para o Nordeste e fossem para o Norte. Né? Nós até já vimos lá na regionalização do Brasil que na floresta amazônica tem o polo de Manaus, né? A Zona Franca de Manaus, que foi uma área industrial no meio da floresta amazônica, que lá se produz muito eletrodomésticos. Né? Então, as cidades, as outras cidades de outras regiões do Brasil
dão incentivos fiscais, redução de impostos, dão até terreno de graça para que as indústrias se instalem e dá emprego para a população de lá, né? Então, aqui nesse mapa tem duas perguntas, vamos responder aqui, né? Indique as duas regiões que concentram o maior número de indústrias do Brasil. Região Sudeste, né, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Região Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E as regiões com menos indústrias, na parte que mais branca. Região Norte, Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, Acre, Rondônia, Mato Grosso. Né, Mato Grosso já é centro-oeste, desculpa. E a Nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba. Não que não há indústrias, há poucas, né? Ainda está em desenvolvimento. Então, a aula 1, vocês terão 6 perguntas sobre esses textos que eu expliquei aqui para vocês. Na aula 2, vocês vão pesquisar nas páginas 97 e 98. Essas páginas vão falar que para surgir uma indústria, eu preciso ter meios de se andar pelo Brasil para escoar produtos, para transportar as matérias-primas até chegar na indústria, e o produto da indústria chegar até as cidades, né? E por isso eu preciso ter transporte. O que é transporte? Linha de trem, ferrovia, aeroportos, que vão fazer esse produto andar, circulação de produtos e de pessoas. E comunicação, né? Hoje o mundo é totalmente da internet, né? E também ajuda as indústrias a se divulgar. Então, a página 97, 98 vai falar sobre isso. Pessoal, leiam e respondam essas 4 atividades aí. Até a próxima. Obrigado.